Feche o olho, baixa a cabeça. Vamos orar. Amém, Senhor. Obrigado, Paizinho, por essa tarde. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui. E que a gente consiga estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre Ti. Que a gente consiga estar aqui nos enchendo, nos alimentando espiritualmente. E que o Senhor consiga suprir todas as nossas necessidades hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa tarde. Eu me chamo Caio. Vocês não devem estar entendendo o que está acontecendo. Porque lá no Instagram da Recon, quem estava para pregar era Painho. Eu sou filho de Ivan Rocha. Só que o que foi que aconteceu? Ontem a gente ia ter fonte. Só que não teve por causa das chuvas. E eu ia pregar nessa fonte. E aí, quando chegou ontem, ao redor das 3 horas, Lipe, com o Painho e Igor, decidiram cancelar a fonte. E aí eu fiquei triste, porque eu queria pregar. Mas, 10 minutos depois que cancelaram, Painho me mandou um áudio e falou assim: Caio, fica tranquilo que amanhã, no culto das 4, você vai pregar. Meu irmão, você não tem noção como eu fiquei nervoso, não, quando ele falou isso. Mas eu estou muito feliz por estar aqui. Eu estou nervoso porque quem já passou por esse púlpito aqui foi Hernandes Dias Lopes, foi Marcondes, foi Painho. E agora quem está aqui é Caio Rocha. Então, tem um pezinho aí nas minhas costas, mas eu estou feliz demais por estar aqui. Amém? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o texto de Jeremias 18. Como Mateus, que tem essa cabeça desse tamanho, errou o texto, leu. Está escrito, eu vou ler de novo, está escrito assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se coloque no lugar de Jeremias nesse momento. Recebeu uma palavra do Senhor e foi em direção à casa do oleiro. E lá, quando ele chega, está lá o oleiro fazendo o vaso no barro. E o barro quebra na mão do oleiro. Então, o oleiro pega o mesmo barro e refaz outro conforme a sua própria vontade. E aí o versículo 6 explica isso. E ele fala assim: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E ele dá o sentido a essa passagem. Ele fala assim: assim como o barro, que somos nós, que nesse contexto é Israel, o oleiro, que é o Senhor, pode fazer e refazer conforme a vontade dele. Amém? Todo mundo entendeu isso? Então, ao longo do sermão, toda vez que eu falar sobre o oleiro, vocês vão saber que eu estou falando sobre o Senhor. Toda vez que eu falar sobre o barro, vocês vão saber que eu estou falando sobre a gente. E todas as vezes que eu falar da olaria, estou falando da casa do oleiro. Então, a partir desse texto, eu quero falar sobre 3 ensinamentos, 3 tipos de mudança que a gente pode reter com esse texto. Então, se amanhã perguntarem para você sobre o que foi a pregação de Caio, mudança. Então, vamos lá. A primeira mudança, mudança inicial. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando no barro. E eu queria parar por aqui. Porque vocês sabem que a gente é o barro. Mas muitas pessoas aqui nunca se entregaram na mão do oleiro ainda. E muitas vezes isso passa despercebido. E eu sou um evangelista nato. E aí eu quero pegar aqui quem ainda não se entregou nas mãos do oleiro. Meus irmãos, eu quero contar uma história. Todo mundo sabe que a gente do Carismáticos tem célula, tem discipulado. E eu sou coordenador da célula 4. Quem é da célula 4 aqui? Pronto. Eu sou coordenador da célula 4. E a gente tem um grupo lá onde a gente estuda livro da Bíblia, a gente conversa besteira. Enfim, é o grupo dos meninos.
E a gente estava estudando 1 João. E quando eu estava estudando junto com os meninos capítulo 2, eu me deparei com um versículo. E automaticamente eu me relacionei com esse texto de Jeremias. Por quê? Esse sermão está sendo preparado há 2 meses, pelo menos. Então, toda vez que eu li alguma coisa, eu vou botar no meu sermão. E aí, o versículo diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Automaticamente eu relacionei com essa passagem. Meu irmão, quando a gente ama o mundo, a gente sente que a gente não precisa do oleiro. A gente não se enxerga na posição de dependente do oleiro quando a gente ama o mundo. Quem não sabe, para quem não sabe, o barro, ele fica nas margens do rio. E a correnteza vai passando, e vai batendo, e vai levando. E o barro só é levado. Só que quando ele está nos rios. Mas quando ele está na mão do oleiro, ele se torna um vaso útil. E quando a gente ama a vida do mundo, a gente se contenta com aquela vida onde a gente é levado pela correnteza, pelos acontecimentos da vida. Quando a gente é influenciado, quando a gente entrega o nosso coração na mão de qualquer pessoa, a gente só é levado. E para isso para a gente, quando a gente não se entrega nas mãos do oleiro, está tudo bem. E está ótimo a minha vida assim. Só que, a partir do momento onde você se entrega na mão do oleiro, você consegue perceber que não há prazer, não há alegria e não há vida melhor do que quando a gente está nas mãos de Jesus. Amém? Tem uma frase de John Mackay, ou é Mackay? John Mackay, que diz assim: para muitas pessoas, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. E quando a gente está nas margens do rio, quando a gente está amando o mundo, para a gente está tudo bem. E a gente não percebe que não tem problema. Mas, meu irmão, tem um problema. Você está vivendo uma vida de dependência. Você está vivendo uma vida de tristeza. Você está vivendo uma vida de ansiedade. Mas eu estou aqui para lhe apresentar um oleiro. Eu estou aqui para lhe apresentar alguém que veio há mais de 2000 anos atrás, que enfrentou o madeiro, que morreu pelos seus pecados. Eu vim aqui para falar dele hoje. E é ele que eu quero apresentar para você que ainda não conheceu o oleiro. Eu quero apresentar ele para você. O nome dele é Jesus Cristo. E ele está aqui hoje, só esperando você se entregar nas mãos dele. Sem o oleiro a gente não é nada, meus irmãos. A gente não é nada. Uma bola de basquete nas minhas mãos não vale nada, porque eu sou muito ruim no basquete. Mas nas mãos de Michael Jordan, que é o melhor da história, vale bilhões de reais. Uma raquete de tênis na minha mão não vale nada. Na mão de Painho vale até um pouquinho mais, porque ele joga tênis. Mas não vale nada na minha mão. Mas nas mãos de Roger Federer, que é o melhor da história, vale bilhões de reais. Uma bola de futebol nos meus pés, aí vale um dinheirinho, porque eu jogo bem. Mas, meu irmão, nos pés de Cristiano Ronaldo, essa bola aí, velho, vale bilhões de reais. O que a gente pode entender com isso? Irmão, não importa, não é sobre você. É sobre a quem você está entregue. Nas mãos de quem você está. Se você se deixar na mão do medo, da insegurança, eu não sei o que vai ser de você. Mas eu tenho certeza que se você se entregar nas mãos do oleiro, ele vai te transformar no melhor vaso e mais bonito que você pode imaginar. Esse sermão vai ser um sermão um pouquinho diferente. Eu sou do Ministério do Louvor e eu amo música. Então, a gente vai cantar umas 3 músicas durante esse sermão. E a primeira é Preciso de Ti. Se você conhece, por favor, cante junto com a gente. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Fecha o olho. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Precisamos de ti. Quebranta o meu coração. Como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. escutar, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Meus irmãos, nessa música, o autor reconhece que nada é. Ele reconhece que necessita do Senhor e que o oleiro é suficiente. Hoje é o dia de quem nunca foi para a olaria se entregar nas mãos do oleiro. Amém? Segundo tipo de mudança que eu quero falar é a mudança completa. É para quem já se entregou a Jesus. Então vamos voltar para o texto. Jeremias chega lá, chega na casa do oleiro, o oleiro está fazendo barro, e o barro se quebra nas mãos do oleiro. E o oleiro torna a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Eu queria dar ênfase nesse conforme bem lhe pareceu. Porque, meu irmão, quando a gente está nas mãos do oleiro, não é sobre o que a gente pensa da gente, e sobre o que o oleiro está pensando da gente. Porque a gente pode falar, não, isso aqui está tudo bem. Mas para o oleiro não está tudo bem. E ele vai quebrar e vai fazer outro vaso. Só que a gente nunca vai entender se a gente não tiver submetido à vontade do oleiro completamente. Do oleiro, completamente. Meu irmão, meus irmãos, você deve estar pensando assim, eu não acredito que eu saí de casa às 3h30 da tarde para escutar um moleque de 15 anos falar o que eu devo e não devo fazer. Mas eu queria falar o seguinte, todo mundo aqui é pecador, independente do contexto onde você está inserido. Eu sou pecador, eu tenho 15 anos. Meu pai é pecador, ele tem 40 e não sei quanto. Tem bastante aí. Mas ele é pecador igual eu. O que diferencia eu do meu pai é se eu estou vivendo a minha vida completamente submetido à vontade do oleiro ou não. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa o peso. Meu irmão, o que importa é se você está submetido à vontade do oleiro completamente. E o Senhor não nos chama para uma mudança parcial. Quando a gente tem uma mudança, quando a gente tem um encontro com o oleiro, Ele quer que a gente esteja completamente submetido à vontade dEle. O negócio de precisar, de necessitar do oleiro. Não é sobre você, não é sobre o que você acha certo. Você precisa estar constantemente, como diz o Salmo 139, pedindo a Deus para Ele sondar o seu coração, para Ele examinar o seu coração, para você ver, à luz da vontade dEle e à luz da palavra, se o que você está fazendo é certo ou não. Aí sim você vai estar vivendo uma mudança completa. O problema é que muitas vezes a gente está muito apegado às coisas que a gente fazia antes. A gente está muito apegado ao nosso passado. A gente está muito apegado ao pecado,
Quando a gente tem um encontro com Jesus, beleza, a gente tem um encontro, só que a gente ainda está muito apegado a ir para a festa, a alcoólatra, ao álcool, aos vícios, à pornografia. A gente ainda está muito apegado a essas coisas. Só que aí você está aqui hoje para entregar, debaixo da cruz, esse pecado que está lhe perseguindo, que está atrás de você, desde que você se entregou nas mãos. Hoje é o dia de você se entregar e entregar debaixo da cruz esse pecado. Porque, meu irmão, você teve encontro com o Senhor, você teve encontro com o Salvador. É impossível você permanecer igual. É impossível. Ele transformou sua vida. Você não pode se contentar fazendo as coisas que fazia antes e achar que está tudo bem. Você teve encontro com o Salvador. Agora você pertence a Ele. Busque se submeter à vontade dEle. Amém? Assim como Paulo, que considerou tudo como perda, lá em Filipenses 3,7, após enxergar o Cristo. Porque o sacrifício de Jesus foi completo. Os pregos nos pés de Jesus na cruz é para quando a gente vai para algum lugar que não agrada a Ele. Ele pagou por esse pecado na cruz. Nas mãos, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Ele, Ele pagou por esse pecado na cruz. A cruz de espinho, quando a gente pensa algo que não agrada a Ele, Ele morreu por esse pecado também. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo apontar em você o que você tem feito que não tem agradado a Ele. Deixa Ele lhe transformar hoje. Hoje é dia de mudança. Em nome de Jesus. A partir do momento que você pertence ao oleiro, a partir do momento que você pertence a Jesus, uma mesa vazia, com o oleiro sentado nela se torna farta. Porque ela está vazia aos olhos do mundo. Ninguém vai lhe entender. Seus amigos do colégio não vão entender. Seus amigos do trabalho não vão entender. Está vazia aos olhos do mundo. Mas Jesus Cristo está sentado nessa mesa e Ele é suficiente para você. A gente vai cantar outra música agora. Se chama Esperança, dos Arrais. Se você souber, cante também com a gente. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã
te encontrarei. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Meus irmãos, se tudo mudou, eu reconheço que em Cristo eu sou mais do que eu sou. Para trás, eu deixo a pessoa que eu fui, meus projetos antigos de felicidade e de prazer momentâneo. Se realmente houve uma mudança na minha vida, eu abro as velas da embarcação para viver uma vida completamente entregue ao Cristo que um dia me encontrou. Amém? Vamos para o terceiro ponto. A mudança contínua. Até agora a gente fez a mudança inicial, a mudança completa, a mudança contínua. Na versão A Mensagem, a palavra do Senhor diz assim: Então, fui à casa do oleiro e não deu outra. O oleiro estava lá, trabalhando com sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes, quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Agora eu queria dar ênfase nas palavras sempre e como acontece às vezes. Essas duas palavras remetem à continuidade na mudança do Senhor na nossa vida. Jesus não só muda a sua vida quando você tem um encontro com Ele, Ele não só muda a sua vida quando você entrega tudo a Ele, mas Ele muda o seu dia Ele muda a sua vida todos os dias da sua vida. A mudança na sua vida não pode ser como uma promessa de começo de ano. Quando você fala que vai para a academia o ano todo, aí chega em março e você sai da academia. Não é assim. Não pode ser. Eu vou contar uma história. Meu pai vai ficar com raiva de mim, mas eu vou contar. Todo ano, toda vez que começa, vira o ano lá na igreja, lá em casa, a gente tem uma reunião familiar, onde a gente alinha nossas metas para o novo ano e vê quais metas a gente cumpriu do ano passado. E Painho, para esse ano, botou como meta que ele ia diminuir, tomar refrigerante, de que ele ia comer comida mais saudável. Vocês já sabem o final, né? Todo almoço é 3 litros de coca para dentro. Mas ele está treinando, ele está se esforçando, eu dou valor a ele também. Não pode ser igual a Painho, que fala que vai parar de tomar refrigerante e toma refrigerante todo dia. Não pode. A mudança na sua vida tem que ser todos os dias. Você precisa se examinar todos os dias. Você precisa se entregar ao oleiro todos os dias. Amém? Vou fugir um pouquinho desse texto, vou para outro. Mas não se perde comigo, não. Lá em Atos 13, está Paulo e Barnabé, lá em Antioquia. E eles estão lá. O ministério deles é tão ótimo. Eles estão fluindo, eles estão frutificando. Só que Deus dá uma direção diferente para Paulo e para Barnabé. Para eles saírem do lugar onde eles estavam e ir para outro lugar. E os dois nem hesitaram, nem perguntaram, nem fizeram queixa, nem dúvida. Eles foram imediatamente para onde o Senhor tinha designado. Mas que bicho viajado, eles estavam no ministério que estava bem, que estava frutificando, e saíram
Saíram. Por quê? Eles estavam entregues na mão do oleiro. E eles estavam atentos. Eles estavam alimentando o Espírito Santo dentro deles. Eles estavam cheios do Espírito. Independente se lá estava massa para eles, se estava se enchendo de gente, o oleiro tinha outra vontade para eles. E eles foram, sem hesitar. Eles estavam completamente submetidos. Independente se eles já tinham feito um ministério muito grande, Painho, o ministério dele, bispo gigante, não sei o que lá, todos os dias ele se submete à vontade do oleiro. Todos os dias ele se submete à vontade do oleiro e não a dele. E é isso que o Senhor tem para a gente também. Que a partir do exemplo de Paulo, a gente consiga entender que a gente precisa ter uma vida contínua, constante, consistente com o Senhor. E quando o oleiro quiser lhe refazer, quando ele quiser lhe quebrar, você vai estar sendo um barro maleável, sujeito às vontades dele. Amém? Vamos cantar outra música agora. Essa aí eu acho que é meio óbvia. A gente vai cantar Vaso Novo. Fiquem de pé. Quem souber, canta, por favor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres? Como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu sou o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Senhor, a gente entrega o nosso coração a Ti. A gente entrega a nossa vida a Ti. Quem ainda não se entregou nas mãos do oleiro, se toma por inteiro para Ti, Senhor. Quem já se entregou para Ti, mas que ainda tem dificuldades em largar aquele pecado, entrega na Tua cruz esse pecado. A gente quer se entregar completamente a Ti hoje. A gente está disposto a viver uma mudança todos os dias da nossa vida. A gente está disposto a viver uma vida completamente entregue a Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua voz. Renova.